Você sabe como aconteceu a conversão de Saulo, o pior perseguidor, matador da igreja de Jesus? Está no capítulo 9 de Atos. Diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Glórias a Deus pela sua palavra. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Veja o que Jesus transformou Saulo em Paulo de Tarso, o maior apóstolo da Bíblia. É um servo do Senhor temente. Realmente ele padeceu em nome do Senhor. E o mais importante de tudo isso aqui é que ele usou Ananias. Ananias não era apóstolo nem discípulo. Ananias era um mero servo do Senhor, temente ao Senhor. Foi lá, orou. Veja que ele foi enviado pelo próprio Jesus, pelo próprio Espírito Santo de Deus. Ele não foi lá por conta própria, ele foi enviado, ele orou. Paulo voltou a enxergar e Paulo foi transformado de Saulo para Paulo de Tarso, o homem que escreveu as cartas aos Romanos, aos Efésios, aos Colossenses e deu o maior exemplo de servo do Senhor, discípulo do Senhor, aonde ele disse que ele não vivia mais para ele, mas Cristo vivia nele. A vida que agora vivo-a pela fé no Filho de Deus. Eu deixo a pergunta para você. A vida que você vive hoje é uma vida de crente, sentado no banco da igreja, ou você vive pela vida como Paulo vivia por Jesus Cristo? Cristo vive em você hoje? Eu te pergunto.